O gelo rachou nitidamente sob a pesada colher de latão, o único som no apartamento escuro e vazio às 3h da manhã. Marco olhou fixamente para os dois copos na bancada de granito, um cheio de água para ele, o outro e carupino no ar, respirando por uma esposa que ainda não tinha chegado em casa. Quando a fechadura finalmente clicou e Sofia tropeçou e cheirando a sal marinho e colônia de outro homem, ela não pediu desculpas. Em vez disso, ela olhou para seus olhos cansados e riu um som frio e quebradiço. Você ainda está acordado, Deus. Marco, pare de agir como um carcereiro ciumento. Neste mundo você tem que compartilhar para progredir. Por que você não consegue entender que há um tipo específico de silêncio que cai quando um casamento se quebra não com um grito, mas com um sussurro? Se você quer testemunhar o desvendamento de um amor destruído pela ambição e a cruel realidade por trás da frase casamento aberto, fique comigo, esta é a história deles. O segredo para um old fashioned perfeito não é o whisky, é a diluição. Você tem que mexer o gelo apenas o suficiente para gelar o espírito, mas não tanto que você dilua a verdade disso. Marco Delgado sabia disso melhor do que qualquer um em Miami, de pé atrás do altar de mogno do Sapphire Lounge. Ele era um sacerdote de espíritos, seu botão do colete apertado, suas mangas arregaçadas precisamente até o cotovelo. O ar no lounge era caro, uma mistura de couro, tabaco envelhecido e o perfume de mulheres que não tinham trabalhado um dia em suas vidas. Outro puro. O homem na cabine do canto sinalizou com um movimento preguiçoso de seu pulso. Marco não acenou com a cabeça. Ele apenas se moveu. Ele pegou a garrafa de Macallan 25. Seus movimentos fluidos praticados invisíveis. Esse era o trabalho. Ser essencial ainda não existente. Bufa. Ouvir tudo ainda dizer nada. Ele derramou o líquido âmbar, o som glug-glug, engolido pelo baixo zumbido de jazz e conversas sussurradas sobre fusões e aquisições. Eram 23h45 de uma terça-feira. A maioria dos maridos estava na cama. Marco estava aqui assistindo o mundo que sua esposa Sofia estava tão desesperada para conquistar. Marco, a mesa 4 precisa de uma recarga no champanhe. Kevin, o bartender júnior, sussurrou enquanto ele passava rapidamente com uma bandeja de copos vazios. E ei, não é a empresa dela? Marco olhou para cima seus olhos, escaneando o quarto escuro. Em uma mesa alta perto da janela, um grupo de 3 homens em ternos elegantes estava rindo. E lá estava ela, Sofia. Ela não deveria estar aqui. Ela tinha mandado uma mensagem para ele 2 horas atrás. Fechamento tardio no escritório. Não espere acordado. Ela parecia radiante e perigosa. Ela estava usando o vestido vermelho que ele tinha comprado para ela para o aniversário deles no mês passado. Aquele que ela disse que era muito agressivo para o trabalho. Esta noite parecia perfeitamente apropriado. Ela estava inclinada para a frente, sua mão repousando levemente no antebraço do homem no centro. Julian St. James, Marco o conhecia. Todos no hotel o conheciam. Julian era o filho do dono, um homem que tratava Miami como seu tabuleiro de monopólio pessoal. Ele era bonito de um jeito que dinheiro compra dentes perfeitos, bronzeado perfeito, olhos que olhavam para você e viam uma etiqueta de preço. Marco sentiu uma gota fria de condensação deslizar pelo copo em sua mão. Ele assistiu enquanto Julian disse algo baixo e Sofia jogou a cabeça para trás rindo. Era uma risada que Marco não tinha ouvido em meses. Não era a risada calorosa, profunda, que ela costumava ter quando eles assistiam filmes ruins em seu sofá desgastado. Esta era uma performance tilintante, aguda. Você quer que eu leve o champanhe? Kevin perguntou, sua voz hesitante. Ele sentiu a tensão irradiando de Marco como o calor de uma churrasqueira. Não, Marco disse, sua voz firme, embora seu pulso estivesse martelando contra sua gola. Eu levarei. Ele colocou a garrafa de Dom Perignon no balde de prata,
cobriu o linho branco sobre seu braço e saiu de trás da segurança do bar. A caminhada até a mesa 4 pareceu milhas. Ele se moveu pelas sombras, um fantasma em um casaco de desperdício. Conforme ele se aproximou, a conversa não parou. Eles nem olharam para ele. Para eles, ele era apenas um par de mãos. O zoneamento na propriedade à beira-mar é complicado, Julian. Sofia estava dizendo, sua voz sem fôlego. Mas eu acho que posso fazer o conselho ignorar o relatório ambiental se o posicionarmos como revitalização da comunidade. Julian sorriu presunçosamente, girando sua bebida. Eu gosto de como você pensa, Sofia. Agressiva. Eu preciso desse tipo de fogo. Ele cobriu a mão dela com a sua. Ela não se afastou. Marco colocou o balde de gelo com um clique pesado e deliberado. O som estraçalhou a bolha. Sofia pulou ligeiramente, virando a cabeça. Seus olhos arregalaram. A cor esvaiu-se de seu rosto, deixando sua maquiagem parecendo áspera e artificial. Marco, ela sussurrou. Julian olhou para cima, aborrecido. Temos um problema, meu amigo? Nenhum problema, Sr. St. James. Marco disse, sua voz plana profissional. Ele olhou diretamente para sua esposa. Apenas completando o champanhe para a senhora. Ela tem uma longa noite à sua frente, aparentemente. A boca de Sofia se abriu, mas nenhuma palavra saiu. A vergonha em seus olhos durou exatamente 1 segundo antes de endurecer em algo mais. Desafio. Obrigada, ela disse friamente, virando-se de volta para Julian. Como eu estava dizendo, Marco ficou ali por um batimento cardíaco tempo demais. Ele tinha acabado de ser dispensado por sua própria esposa em seu próprio bar. Ele virou-se sobre o calcanhar e voltou para sua estação. Suas mãos estavam tremendo apenas ligeiramente. Ele pegou um pano e começou a polir um ponto na bancada que já estava limpa. Você está bem, chefe? Kevin perguntou suavemente. Estou bem, Marco mentiu. Mas enquanto ele olhava de volta para o reflexo no espelho, atrás das garrafas, ele viu um homem que estava começando a entender que ele não era mais um marido. Ele era um obstáculo, e obstáculos nesta cidade tinham um jeito de serem removidos. O apartamento estava silencioso quando Marco voltou para casa, salvo pelo zumbido do ar-condicionado central, lutando contra a umidade de Miami. Ele sentou na beira da cama no escuro, ainda vestindo suas calças de trabalho, cheirando o leve resíduo de casca de frutas cítricas e gincaro em suas mãos. Eram 3h14 da manhã, quando a porta da frente finalmente destrancou. Sofia entrou como uma frente de tempestade. Ela não andou na ponta dos pés. Ela acendeu as luzes do corredor, o brilho repentino picando os olhos de Marco. Ela ainda estava zumbindo com a energia elétrica da noite, seus saltos clicando nitidamente no chão de madeira, enquanto ela jogava sua bolsa no sofá. Você me envergonhou esta noite, ela disse antes mesmo de vê-lo. Não foi um pedido de desculpas. Foi uma acusação. Marco se levantou, a exaustão se instalando profundamente em seus ossos. Eu te envergonhei, Sofia. Você estava se pendurando nele no meu bar, onde todo mundo sabe que eu trabalho. Ela entrou no quarto, abrindo o zíper de seu vestido com um movimento brusco e agressivo. Ela saiu da seda vermelha, deixando-a arrastar no chão, como vinho derramado. É chamado fechando o marco. Julian Street James não é apenas um homem. Ele é um portfólio. Ele está procurando descarregar 3 propriedades comerciais em Bickle e comprar uma cobertura no Meridian. Você tem alguma ideia de qual é a comissão disso? Ela se virou para ele vestindo nada além de suas roupas íntimas de renda, usando seu corpo como parte do argumento, uma arma que ela sabia que ele não conseguiria resistir. Ela caminhou até ele e colocou suas mãos em seu peito. Suas palmas estavam frias. Este é nosso bilhete para sair do aluguel, Marco. Esta é a casa em Coral Gables. Esta é a vida que falamos. Não arruine isso para mim com suas inseguranças de colarinho azul. A frase picou inseguranças de colarinho azul.
Marco olhou para ela procurando pela garota que costumava servir mesas no restaurante com ele. Aquela que contava gorjetas para pagar por livros didáticos. Ela tinha ido embora. Em seu lugar estava essa criatura polida e faminta que via o casamento deles como uma estratégia de gestão de ativos. Ele te tocou, Marco disse calmamente. Ele tocou meu braço. Ela corrigiu, revirando os olhos enquanto ela se dirigia ao banheiro. É negócio. Pessoas como Julian, elas precisam se sentir especiais. Elas precisam sentir como se fossem a única pessoa na sala. Se eu tiver que rir das piadas dele para garantir um cheque de 6 figuras, eu vou fazer isso e você deveria estar me agradecendo. 2 noites depois, a humilhação evoluiu de uma discussão privada para um espetáculo público. O Sapphire Lounge estava na capacidade. O trio de jazz estava tocando uma versão baixa e lamentosa de Summertime. Marco estava macerando amoras para um Bramble quando ele os viu entrar. Desta vez, Sofia não se escondeu. Ela entrou conduzindo Julian Street James, guiando-o pela multidão como um caçador de troféus. Eles não escolheram uma cabine isolada. Eles sentaram diretamente no bar, bem na frente da estação de Marco. Sofia sorriu para Marco, um sorriso de aviso apertado que disse, jogue junto. Julian, você se lembra de Marco? Ele faz as melhores bebidas na cidade. Julian St. James olhou para Marco. Ele não viu um homem. Ele viu uma máquina de venda automática. Ele estava usando um terno que custou mais do que o carro de Marco. Sua gravata afrouxada apenas o suficiente para sugerir que ele era dono do lugar, o que tecnicamente sua família era. Ah, o marido, Julian disse. Sua voz era suave e rica com confiança não ganha. Ele não ofereceu uma mão para apertar. Ele apenas bateu na bancada de mogno com seu anel de formatura. Sofia me diz que você é um bruxo lá atrás. Eu vou querer um uísque escocês. Puro. E certifique-se de que é da garrafa de trás, não do poço. Nós não servimos uísque do poço a membro da família St. James. Senhor, Marco disse sua voz desprovida de inflexão. Ele pegou a garrafa de Baleine 30 de ar. Bom, homem, Julian disse virando as costas para Marco imediatamente para encarar Sofia. Ele inclinou-se perto, seu ombro roçando no dela. Então, sobre o quarto principal na cobertura. Eu estava pensando que precisamos vê-lo à noite para realmente apreciar a vista. Eu posso arranjar uma visita privada, Sofia disse, sua voz caindo uma oitava. Amanhã à noite, Marco derramou o uísque escocês. Sua mão estava firme, um testemunho de anos de disciplina. Mas sua mente estava gritando. Eles estavam discutindo um encontro bem na frente dele, revestido na linguagem de imóveis. Visita privada, quarto principal. Julian pegou o copo sem olhar para Marco. Lhe tomou um gole, cantarolou em aprovação, e então puxou uma nota nítida de 100 de um prendedor de dinheiro. Ele a deslizou pelo bar, enfiando-a sob a mão de Marco enquanto ele limpava a bancada. Fique com o troco, Marco, Julian disse, finalmente travando os olhos com ele. Havia um brilho de diversão em suas pupilas, um reconhecimento predatório. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Deve ser difícil trabalhando estas longas horas enquanto sua esposa está fora se esforçando tanto pela família. Sofia enrijeceu ligeiramente, mas ela não o defendeu. Ela apenas tomou um gole de seu vinho e olhou para longe, estudando o gelo em seu copo como se contivesse os segredos do universo. Marco olhou para o dinheiro sob sua mão. Sentiu-se sujo. Sentiu-se como pagamento, não pela bebida, mas por seu silêncio, por sua esposa. Obrigado, senhor, Marco disse. As palavras tinham gosto de cinzas. Vamos sair, Juliana anunciou, terminando sua bebida em um gole. Sofia vai me mostrar as plantas durante o jantar. Não espere acordado, Marco os observou sair. Conforme Sofia saiu pela porta, ela pausou por uma fração de segundo olhando para trás. Sua expressão não era de culpa, era impaciência. Ela queria que ele entendesse o jogo para que ela não tivesse que explicar as regras novamente. Marco pegou a nota de $100 e a enfiou no pote de gorjetas.
Misturou-se com as de 1 e 5 dos turistas, indistinguíveis e sem valor. O silêncio no apartamento era pesado, um cobertor sufocante que cheirava a café velho e desgraça iminente. Fazia 3 dias após o incidente no bar. Sofia vinha chegando em casa tarde todas as noites, a tela do seu telefone sempre virada para baixo na mesa, vibrando com mensagens que ela não se preocupava em verificar na frente dele. Essa noite, Marco não esperou no quarto. Ele sentou na pequena ilha da cozinha, o granito frio sob seus antebraços. Quando Sofia entrou às 2h30 da manhã, ela não parecia cansada. Ela parecia exultante, seus olhos brilhantes com o tipo de adrenalina que vem de andar na corda bamba. Precisamos conversar, Marco disse. Sua voz estava rouca por desuso. Sofia pausou enquanto chutava seus saltos. Ela suspirou um longo som exagerado de exaustão. Não podemos fazer isso esta noite, Marco. Acabei de fechar o negócio preliminar nas propriedades Beacon. Estou exausta. Você não está exausta, Marco observou, observando-a derramar um copo de água. Você está ligada e você cheira como ele. Sofia bateu o copo. Água respingou na bancada. Ela virou-se para encará-lo, encostando-se na pia, cruzando os braços. Como ele? Você quer dizer como sucesso, como dinheiro? Porque é isso que Julian cheira como Marco. Bufa. Ele cheira como a vida que estou tentando nos dar. Ele cheira a sândalo e arrogância. E ele acha que pode comprar minha esposa com um cheque de comissão. Marco retrucou levantando-se. Eu não estou cego, Sofia. Os jantares privados, as visitas à noite, o jeito que ele olha para você, você está jogando um jogo perigoso. Sofia riu, mas era desprovido de humor. Ela caminhou até a ilha de pé em frente a ele. Você realmente é tacanho, não é? Você acha que isso é sobre sexo? Você acha que estou arriscando tudo por uma emoção barata? Então o que é? É alavancagem. Ela sibilou sua voz, caindo para um sussurro conspiratório. Julian Street James está entediado, Marco. Homens, limpa a garganta. Como ele, eles têm tudo. Eles querem o que não podem ter, ou pelo menos o que parece ilícito. Minha atenção, isso os mantém engajado. Isso o mantém assinando papéis. Isso mantém as propriedades Beaumont relevantes. Então, você está se vendendo. Estou vendendo uma fantasia. Ela bateu a mão na bancada. Cresça, Marco. Este é 2024. Monogamia é um conceito adorável para pessoas que estão contentes com a mediocridade. Mas em seu mundo, o 1% compartilhar é moeda. Relacionamentos são fluidos. Se eu o deixar flertar, se eu o deixar sentir como se ele tivesse um pedaço de mim, ele abre portas que foram trancadas para pessoas como nós por gerações. Marco sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ela não estava negando isso. Ela estava a rebatizando. E onde isso termina, Sofia? Ele perguntou, sua voz tremendo. Quando ele quer mais do que um flerte. Quando ele te quer naquela cama de cobertura, Sofia segurou seu olhar sem piscar. O silêncio se esticou elástico e aterrorizante. Se é isso que é preciso para garantir nosso futuro, ela disse lentamente, enunciando cada palavra, então talvez precisamos ser maduros o suficiente para lidar com isso. Talvez você precise parar de pensar em mim como sua posse e começar a me ver como sua parceira em um negócio muito lucrativo. Marco recuou como se ela o tivesse esbofeteado. Você está pedindo um casamento aberto. Você está me pedindo para deixar outro homem dormir com você por dinheiro. Estou pedindo para você não ser um tolo ciumento. Ela corrigiu seu tom, suavizando para algo piedoso. Ela estendeu a mão, tocando sua bochecha. Marco estremeceu, mas não se afastou. Eu volto para casa para você, Marco. Eu durmo nesta cama. Você é meu marido, Julian. Julian é apenas uma estratégia. Por que você não consegue separar os dois? Por que você não consegue compartilhar um pouco para ganhar tudo? Ela o beijou, então duro e possessivo com gosto de menta e engano. Ela se afastou, olhando em seus olhos com uma intensidade aterrorizante.
Não me faça escolher entre nosso futuro e seu orgulho, Marco, porque você não vai gostar da resposta. Ela passou por ele para o quarto, deixando-o parado sozinho na cozinha. A geladeira zumbiu. A torneira pingou. Marco olhou para suas mãos, as mãos que misturavam bebidas para os ricos, percebendo que sua esposa acabara de lhe servir o coquetel mais amargo de todos, a verdade que para ela o amor não era mais suficiente. Era apenas mais um ativo a ser alavancado. Pelas próximas 2 semanas, Marco tentou ser o homem que Sofia queria. Ele parou de perguntar onde ela ia quando ela saía do apartamento às 20 quilômetros, usando perfume aplicado na garganta e pulsos. Ele parou de verificar a hora quando ela voltava. Ele se tornou um fantasma em seu próprio casamento, assombrando os corredores de seu apartamento, silencioso e complacente, tentando se convencer de que isso era apenas negócio moderno. Mas o Sapphire Lounge deveria ser seu santuário. Era o único lugar onde ele comandava respeito, onde a geografia do bar o colocava no controle. Essa ilusão se estilhaçou em uma noite de quinta-feira. O bar estava relativamente quieto, uma calmaria antes da tempestade do fim de semana. Marco estava esculpindo uma esfera de gelo para um Negroni quando a atmosfera mudou. Ele não precisou olhar para cima para saber quem havia entrado. O ar mudou. Tornou-se mais pesado, carregado com a arrogância de dinheiro velho. Julian Street James sentou no bar sozinho. Ele não estava encontrando ninguém. Ele colocou seu telefone na bancada virado para cima e olhou diretamente para Marco. Não havia pretensão de amizade desta vez, nenhuma falsa camaradagem para o benefício de Sofia. Este era um display territorial. Sr. St. James, Marco disse, sua voz despojada de emoção. O de sempre. Mude esta noite, Marco, Julian disse, afrouxando seus abotoaduras. Estou celebrando. Me dê algo complexo, algo que exige um pouco de esforço. Marco pegou o copo de mistura. Ele selecionou ingredientes com precisão mecânica, uísque de centeio, conhaque, vermute doce beneditino, um vioari, uma bebida que exigia equilíbrio. Minha esposa me diz que você está sendo muito compreensivo, Julian disse casualmente observando as mãos de Marco. Ela valoriza que lealdade é uma mercadoria rara hoje em dia. A maioria dos homens, eles ficam possessivos. Eles sufocam o talento. Mas você sabe seu lugar no sucesso dela. Marco mexeu a bebida. O gelo clicou suavemente contra o copo, um som rítmico, hipnótico. Você sabe seu lugar. O insulto estava embrulhado em um elogio entregue com um sorriso. Sofia é ambiciosa, Marco respondeu, coando o líquido em um copo de rocha sobre um único cubo grande. Eu apoio sua carreira, certo? Julian riu pegando o copo. Ele não bebeu imediatamente. Ele o girou, admirando a cor. Ela tem um conjunto único de habilidades. Estávamos revisando os layouts para a cobertura tarde ontem à noite. Ela tem um olho incrível para detalhes. Percebe coisas que até meus arquitetos perderam. Ela realmente sabe como servir às necessidades de um cliente. A dupla entandra pairou no ar entre eles, grosseira e inegável. Marcos sentiu um músculo em sua mandíbula saltar. Julian estava o provocando. Ele estava cutucando o animal através das barras da gaiola, esperando para ver se ele morderia. Ela trabalha duro, Marco disse, limpando a bancada já imaculada. Ela faz, Julian concordou, tomando um gole lento. Ele lambeu os lábios. E ela fala sobre você sabe. Ela diz, você é firme, seguro, como uma boa fundação. Todo limpa a garganta, arranha-céu precisa de uma fundação, Marco. Apenas enterrado no subsolo, segurando tudo enquanto a torre toca o céu. Marco segurou o pano mais apertado, suas articulações ficando brancas. Ele estava sendo dito em sua cara que ele era a sujeira sobre a qual Julian estava construindo. Há mais alguma coisa que posso te conseguir, senhor? Marco perguntou, cortando a conversa antes que ele fizesse algo que terminaria sua carreira. Julian terminou a bebida em silêncio,
verificando seu telefone. Ele sorriu para uma mensagem na tela. Uma mensagem que Marco não conseguia ver, mas podia adivinhar o remetente de "não, é tudo. Tenho uma reunião tarde", Julian disse levantando-se. Ele deixou uma pilha de notas na bancada. Era demais. Longe demais. Fique com ele. Compre-se alguns fones de ouvido noise cancelling ou algo assim. Sofia menciona que as paredes do seu apartamento são finas. Julian piscou uma rápida contração conspiratória do olho e foi embora. Marco ficou congelado. A referência às paredes era específica, íntima. Era um detalhe que apenas alguém que tivesse discutido a privacidade de sua casa ou a falta dela saberia. Marco olhou para o copo vazio que Julian tinha deixado para trás. Uma perfeita mancha de batom de umidade na borda. Ele o pegou para lavá-lo, e por um segundo ele quis esmagá-lo contra a parede. Em vez disso, ele o mergulhou na água quente com sabão, esfregando-o até que suas mãos queimassem, tentando lavar a sensação de que ele não era mais um homem, mas meramente uma utilidade na vida de pessoas importantes. A deriva não aconteceu de uma vez. Foi uma lenta erosão, como uma costa corroída pela maré polegada por polegada, até que o chão sob os pés de Marco simplesmente sumiu. Pelo próximo mês, o apartamento no Meridian tornou-se um hotel onde dois estranhos ocasionalmente se cruzavam. A intimidade evaporou. Não era apenas sexo, eram as pequenas coisas. O jeito que Sofia costumava descansar os pés no colo dele enquanto eles assistiam TV. O jeito que ela costumava mandar mensagens para ele com fotos engraçadas de casas feias durante o dia. Tudo isso foi substituído por um silêncio profissional e brilhante. Sofia estava sempre ligada. Mesmo em casa, ela usava sua armadura. Blusas de seda, batom perfeitamente aplicado, o telefone colado à sua mão. Quando Marco tentava iniciar algo, um toque no ombro ou uma sugestão para o jantar, ela desviava com a eficiência de um político. "Tenho uma chamada de conferência em 10 minutos", ela diria, afastando-se de sua mão como se fosse ferro quente. Ou, "Estou muito cansada, Marco. A carga mental deste negócio está me esmagando. Você não pode apenas ser solidário sem precisar de algo de mim?" Marco recuou. Ele se tornou um colega de quarto que pagava a conta de luz e a conta do supermercado. Enquanto a renda de Sofia, que alegadamente tinha triplicado graças à sua parceria com Julian, foi inteiramente para manter a imagem necessária para estar perto dele. Carros de luxo alugados, guarda-roupas de grife, associações a clubes. Ela estava investindo em uma vida que Marco não podia pagar, deixando-o para trás na vida que eles costumavam compartilhar. No Sapphire Lounge, a única pessoa que parecia notar a lenta desintegração de Marco era Kevin. Kevin tinha 24 anos, barulhento e geralmente mais interessado nas garçonetes do que na clientela. Mas ele tinha as habilidades de observação de um falcão. Era uma terça-feira lenta, o tipo de noite onde o gelo derrete mais rápido do que as bebidas são servidas. Marco estava olhando para as garrafas no balcão de trás, perdido em um pensamento sobre se ele deveria verificar o extrato do cartão de crédito de Sofia novamente, quando Kevin deslizou um copo de água na frente dele. "Você parece um inferno, chefe", Kevin disse calmamente, apoiando os cotovelos no tapete de cobre do bar. "Cansado?" Marco murmurou, tomando um gole. "Apenas cansado." "É ela, não é? O cara St. James." Marco congelou. Ele não tinha dito nada a Kevin. Ele não tinha dito a ninguém. "Eu não sei do que você está falando." Kevin olhou ao redor para se certificar de que o gerente de piso não estava ao alcance da voz. Ele abaixou a voz. "Olha, Marco, estou aqui há 3 anos. Você está aqui há 10. Você sabe como esta família opera. Mas talvez você não saiba sobre Julian especificamente." Marco virou-se para olhar para o garoto. "E quanto a ele?" "Ele tem um padrão", Kevin disse, seu rosto sério. "Antes de você, havia uma garota no marketing para a rede de hotéis, Helena. Ela era inteligente, ambiciosa. Julian pegou um gosto por ela.
Começou a arrastá-la para reuniões no clube, prometendo a ela um cargo de VP. Marco sentiu um nó frio apertar em seu estômago e ela conseguiu o lugar. Kevin encolheu os ombros por cerca de 6 meses. Então, de repente, houve uma auditoria. Alguns fundos desapareceram ou alguns dados sensíveis foram vazados. Julian alegou que não sabia nada sobre isso. Helena foi demitida, colocada na lista negra da indústria. Julian limpa a garganta. Ele apenas seguiu para a próxima coisa brilhante. Kevin pausou, limpando um ponto não existente na bancada. Eles não namoram pessoas como nós, Marco. Eles nos consomem. Eles nos mastigam para conseguir o que querem. Informação de prazer, um bode expiatório. E então eles nos cospem. Se sua esposa está se aproximando dele, ela pensa que está subindo a escada, mas ela provavelmente está apenas andando na prancha. Marco segurou o copo de água fria. Ele queria dizer a Kevin para calar a boca. Ele queria defender Sofia para dizer que ela era mais inteligente do que isso, que ela era a única no controle. Mas a memória do piscar de olho de Julian das paredes São Finas comentário tocava em loop em sua cabeça. Por que você está me dizendo isso? Marco perguntou roucamente. Porque você é um bom sujeito, Marco. Kevin disse recuando enquanto um cliente se aproximava. E porque eu não quero te ver afogar tentando salvar alguém que já decidiu pular. Naquela noite, Marco foi para casa e olhou para Sofia. Ela estava dormindo, seu telefone apertado em sua mão como um salva-vidas. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva. Ele sentiu uma profunda, aterrorizante pena. Ela não era uma parceira em um negócio. Ela era a presa que pensava que era uma caçadora. E a percepção não o fez querer ir embora. Isso o fez perceber que ele tinha que descobrir exatamente o que Julian estava planejando antes que a armadilha se fechasse. O Sapphire Lounge estava morto quieto às 14 horas de uma quarta-feira. As pesadas cortinas de veludo estavam puxadas para bloquear o sol ofuscante de Miami, criando um crepúsculo perpétuo que parecia mais uma cabine de confissão do que um bar. Marco estava reabastecendo a guarnição cítrica quando Julian Street James entrou. Ele não estava sozinho. Seguindo-o estava um homem que Marco reconheceu da seção de negócios do jornal, Mark Stevens, o principal conselho para o império hoteleiro Street James. Um tubarão em um terno de 3 peças que era conhecido por fazer problemas desaparecerem. Eles não sentaram no bar. Eles escolheram a cabine do canto, aquela com os encostos altos de couro destinados à privacidade. Apenas café, Marco, preto, e traga uma foto de água. Julian gritou sem olhar para cima, já espalhando plantas pela mesa. Marco preparou a bandeja. Ele se moveu com o portão de prática silencioso de um predador, embora eles o vissem como presa. Conforme ele se aproximou da mesa para colocar as xícaras, ele fez o que sempre fazia. Ele se tornou invisível. Ele controlou sua respiração, suavizou seus passos e tornou sua presença tão discreta que os homens continuaram conversando como se ele não estivesse lá. A comissão de zoneamento vai ser um pesadelo na expansão do pântano. Stevens estava dizendo, batendo uma caneta contra um documento. Se o relatório ambiental voltar, sinalize as multas sozinhas, nós vamos falir a subsidiária. É por isso que não estamos arquivando sob a empresa-mãe. Julian respondeu, sua voz baixa e entediada. Ele tomou um gole do café que Marco acabara de colocar perto de sua mão direita. Precisamos de um grau de separação. Negabilidade plausível. Marco demorou. Ele puxou um guardanapo de seu bolso e começou a limpar uma mancha microscópica na mesa vazia adjacente. Era um risco, mas o zumbido do ar-condicionado cobriu o som de seu coração batendo em seus ouvidos. É arriscado, Julian, o advogado alertou. Quem assinar os relatórios de solo falsificados, se os federais investigarem isso, essa pessoa vai para baixo por fraude. Mínimo 5 anos. Estamos falando sobre terra protegida federal. A mão de Marco congelou parteira.
Fraude 5 anos. Julian Hill. Era um som seco e cruel. Relaxe, Mark. Eu tenho isso coberto. A corretora registrada está lidando com a submissão. Ela está ansiosa, faminta. Ela pensa que este negócio vai fazê-la uma parceira na empresa. A mulher Rodrigues, Stevens perguntou. Sofia. Julian corrigiu, mas não havia afeto no nome. Era apenas um rótulo. Ela é inteligente o suficiente para fazer a papelada, mas ingênua o suficiente para acreditar que faz parte do círculo interno. Ela pensa que estamos colaborando e ela está assinando a declaração juramentada ambiental. Ela está assinando tudo, Julian disse recostando-se. Eu disse a ela que é procedimento padrão para um arranjo de parceiro silencioso. Ela confia em mim. Ela pensa que está construindo um futuro. Marco sentiu o sangue escorrer de sua cabeça. O quarto inclinou. Sofia não era apenas uma amante. Ela era um escudo, um amortecedor. Julian estava dormindo com ela, não apenas por prazer, mas para garantir sua lealdade enquanto ele guiava sua mão para assinar sua própria sentença de morte. E quando a EPA investiga, Stevens pergunta fechando sua pasta. Então é um caso trágico de um agente desonesto tentando cortar custos para impressionar um cliente. Julian disse sem esforço. Vou expressar meu choque e desapontamento. O hotel permanece limpo. Nós compramos a terra em leilão depois que o escândalo passar. Você é um filho frio de um Julian. O advogado riu impressionado. Eu sou um empresário, Julian respondeu. Onde está o açúcar? Marco voltou para o bar. Ele sentiu como se estivesse esperando através de concreto. Suas mãos estavam tremendo tão violentamente que ele teve que segurar a borda da pia para firmá-las. Ele olhou através da sala para Julian, que estava casualmente mexendo açúcar em seu café, discutindo a destruição da esposa de Marco com o mesmo tom casual que se usa para discutir o tempo. Sofia o chamou de tolo ciumento. Ela o chamou de tacanho. Ela pensou que estava jogando o jogo de reis, mas ela era apenas o peão sendo sacrificado para salvar o rei. Marco olhou para o telefone na bancada. Ele precisava de evidências. Ele precisava de mais do que apenas palavras ouvidas. Ele precisava ver o que Sofia estava vendo para encontrar as mentiras que ela estava contando a si mesma. Ele percebeu então que salvar seu casamento não era mais a prioridade. Salvar Sofia da prisão era a única coisa que importava, mesmo que ela o odiasse por isso. O apartamento estava fresco e cheirava aos lírios que Sofia tinha comprado 2 dias atrás. Flores que já estavam começando a ficar marrons nas bordas, caindo sobre o vaso de cristal. Marco trancou a porta atrás dele, seus movimentos bruscos e urgentes. Ele tinha aproximadamente 1 hora antes que Sofia voltasse de sua aula de yoga. Uma nova rotina que ela havia adotado para se centrar em meio ao estresse do negócio. Ele caminhou direto para a mesa de centro da sala de estar. Deitado ali ao lado de uma pilha de revistas Architectural Digest, estava o iPad da casa. Era um dispositivo antigo, um que eles usavam para transmitir filmes em domingos preguiçosos. Mas Marco sabia que Sofia havia sincronizado seu e-mail de trabalho a ele recentemente para monitorar o negócio St. James 24 horas por dia. Ele tocou na tela. Insira a senha. Ele hesitou. Por 7 anos ele nunca tinha verificado o telefone dela. Ele nunca tinha lido o diário dela. Ele acreditava que privacidade era uma forma de respeito. Agora, olhando para o teclado brilhante, ele percebeu que respeito tinha sido um luxo que ele não podia mais pagar. Ele digitou 2014, a data do casamento deles. Senha incorreta. Marco sentiu uma picada em seu peito. Claro, ela tinha mudado. Ele pensou por um momento, recordando a conversa do bar, a obsessão com a nova vida. Ele digitou 251, o número da unidade da cobertura que ela estava tentando vender para Julian. A tela destravou. A imagem de fundo era uma renderização da Torre Meridian contra um pôr do sol. Marco navegou para o aplicativo de e-mail, seu dedo pairando sobre o ícone.
Ele se sentiu como um ladrão em sua própria vida. Ele o abriu. A caixa de entrada estava inundada com notificações das propriedades Beaumont, mas ele filtrou a busca St. James. Dezenas de tópicos apareceram. Ele ignorou aqueles com linhas de assunto como jantar esta noite ou pensando em você. Ele se forçou a olhar além da traição do coração para encontrar a traição da lei. Ele rolou para baixo até um tópico intitulado Chá Redox de Conformidade Ambiental Urgente. Ele abriu o anexo. Era um documento PDF denso com jargão legal. Declaração juramentada de isenção da Lei de Proteção de Zonas Úmidas. Marco deu zoom. O documento alegava que a terra em questão havia sido pesquisada e encontrada desprovida de pântano protegido. Uma mentira. Ele conhecia aquela área. Ele costumava pescar lá com seu pai. Era um habitat federalmente protegido. Falsificar este relatório era um crime. Ele rolou para o fundo da página. Assinatura do requerente Sofia Rodrigues, corretora de registro, Sofia Rodrigues. Não havia outra assinatura. O nome de Julian apareceu em lugar nenhum no documento. O e-mail de capa do advogado de Julian, Mark Stevens, era breve e cuidadosamente redigido. Sofia, por favor, revise e assine conforme discutido. Como agente principal, isso precisa vir da sua mesa para agilizar a revisão do Conselho de Zoneamento. Julian confia em seu julgamento nisso. E a resposta de Sofia, assinada e anexada. Qualquer coisa para fazer isso andar. Eu sei que Julian está contando comigo. Marco sentiu-se doente. Ele se recostou no sofá, o iPad pesado em suas mãos. Foi uma masterclass em manipulação. Julian não tinha assinado um único pedaço de papel incriminador. Ele tinha acariciado o ego de Sofia, disse a ela que ela era a líder do projeto. A parceira apenas para que ela fosse a única segurando a caneta quando o crime foi cometido. Ela não estava apenas tendo um caso. Ela estava se voluntariando para ser o bode expiatório para uma fraude imobiliária de milhões de dólares. Ele continuou cavando. Ele encontrou transferências de fundos para taxas de consultoria que pareciam suspeitosamente como subornos a funcionários da cidade, todos autorizados de uma conta que Sofia havia aberto em seu nome. Ele encontrou plantas com notas na caligrafia de Julian que diziam: remova as especificações de drenagem aqui, seguido pela aprovação inicial de Sofia. Marco tirou seu próprio telefone e começou a fotografar a tela. Ele tirou fotos dos e-mails, dos documentos, dos carimbos de data e hora. Ele encaminhou os PDFs para sua própria conta de e-mail criptografada. Ele trabalhou com a fria eficiência de um contador forense documentando a destruição da vida de sua esposa. Quando ele ouviu a campainha do elevador no corredor, ele congelou. Ele rapidamente fechou os aplicativos, limpou a tela com sua camisa para remover suas impressões digitais e colocou o iPad de volta na mesa exatamente no ângulo em que o havia encontrado. Ele se levantou e caminhou para a cozinha, pegando um copo de água justamente quando a porta da frente se abriu. Sofia entrou carregando um tapete de yoga, parecendo corada e saudável. Ela o viu e ofereceu um sorriso tenso e distraído. Oh, você chegou em casa cedo. Tenho que entrar em uma ligação com Julian em 5 minutos. A gala é em 2 dias e temos alguns detalhes de última hora. Detalhes? Marco repetiu, segurando o copo até que suas articulações ficaram brancas. É assim que você o chama? Ela não ouviu o aviso em sua voz. Ela já estava mentalmente na cobertura vivendo a mentira. Marco olhou para ela, realmente olhou para ela, e percebeu que a mulher que ele amava estava caminhando em direção a uma beira de penhasco, vendada por sua própria ambição, e ele era o único segurando um mapa. Sofia colocou o telefone para baixo. A voz de Marco não era alta, mas possuía uma densidade que parou Sofia no meio do caminho para o quarto. Ela virou seu polegar pairando sobre a tela, sua expressão mudando de distração para aborrecimento. Eu te disse. Marco Julian está esperando pela atualização sobre a isenção de pântano.
Marco terminou para ela. A declaração juramentada que você assinou, alegando que as amostras de solo estavam limpas, quando nós dois sabemos que não estão. O telefone baixou lentamente. O ar na sala parecia cristalizar. O rosto de Sofia ficou pálido, não com medo, mas com uma raiva súbita e afiada. Seus olhos voaram para o iPad na mesa de centro. Você foi através do meu e-mail, ela disse, sua voz tremendo. Era uma declaração de fato entregue com a fúria fria de um juiz proferindo uma sentença. Você violou minha privacidade. Você hackeou minha correspondência de trabalho. Estou tentando te salvar da prisão federal. Sofia. Marco deu um passo à frente, ignorando a acusação. Eu vi os documentos. Julian não assinou uma única coisa, nem um pedaço de papel. Você é a requerente. Você é a corretora de registro. Você é a única pessoa certificando essas mentiras. Elas não são mentiras. Sofia gritou, jogando as mãos para cima. É estratégia. É chamado navegando na burocracia. Julia me explicou. As restrições ambientais estão desatualizadas. Estamos apenas agilizando o processo. Agilizando. Marco riu um som áspero, incrédulo. É assim que ele chama? Eu o ouvi. Sofia, eu o ouvi no bar com Mark Stevens. Eles não estão agilizando nada. Eles estão montando um amortecedor. Eles te chamaram de agente desonesto. Eles estão planejando deixar você levar a culpa se a EPA investigar. Sofia estremeceu, mas ela não desmoronou. Em vez disso, ela endureceu. Ela cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. Você está mentindo. Você está inventando isso porque está com ciúmes. Você não suporta que eu seja bem-sucedida. Então você tem que inventar alguma conspiração onde Julian é o vilão e eu sou a vítima. Ele não te ama, Sofia. Ele nem te respeita. Ele respeita minha ambição. Ela gritou, sua voz rachando. Ao contrário de você, tudo o que você quer é que eu fique pequena, que fique neste apartamento, que seja feliz com um salário de bartender e uma vida medíocre. Eu quero que você seja livre, Marco disse, sua voz caindo para um apelo. Olhe para o padrão. Olhe para as outras garotas. Kevin me contou sobre Helena. Eu não me importo com fofocas do seu barback. Sofia o interrompeu, aproximando-se, seus olhos brilhando com uma mistura tóxica de adrenalina e delírio. Ela olhou para ele com genuíno desdém, como se ele fosse um estranho que havia excedido seus limites. Você simplesmente não entende, não é? Ela cuspiu. Você pensa pequeno. Você se preocupa com regras e regulamentos. Homens como Julian e mulheres como eu, nós reescrevemos as regras. Nós corremos riscos. Há uma diferença entre um risco e um crime. Sofia soltou uma risada curta e cruel. Ela pegou sua bolsa, sinalizando que a conversa havia terminado. Você sabe qual é o seu problema, Marco. Você acha que o mundo é justo. Você pensa que se você misturar a bebida perfeitamente, você ganha uma gorjeta. Poder real não é assim. Ela caminhou até a porta, sua mão na maçaneta. Ela virou-se uma última vez, seu olhar varrendo ele, suas roupas de trabalho, seus olhos cansados, suas mãos calejadas com total desapontamento. Pare de tentar analisar negócios que você não tem a educação para entender. Ela disse, desferindo o golpe final. Você é apenas um bartender, Marco. Você serve bebidas para as pessoas que realmente governam o mundo. Não confunda proximidade com igualdade. A porta bateu fechada. O som ecoou como um tiro no pequeno apartamento. Marco ficou sozinho no centro da sala de estar. O insulto não feriu seu ego. Ele sabia quem ele era. Doía porque confirmava que a Sofia que ele amava estava morta. A mulher que acabara de sair não estava mais confusa ou manipulada. Ela era uma participante voluntária em sua própria destruição, cega por uma luz que era na verdade um trem em aproximação. Ele olhou para o iPad. Ele tinha a evidência. Ele tinha a verdade.
Mas ele percebeu com um coração afundando que a verdade é inútil para alguém que escolheu acreditar em uma linda mentira. O som de um zíper rasgando o silêncio é um dos ruídos mais distintivos em um casamento. Isso sinaliza uma partida que parece diferente de um trajeto matinal ou de uma férias de feriado. Parece um rasgo no tecido da vida que vocês construíram juntos. Marco encostou-se no batente da porta do quarto, braços cruzados, observando Sofia fazer as malas. Ela se moveu com eficiência frenética e brusca. Um vestido de noite de seda foi dobrado na mala Ramoa. Um presente de Julian, naturalmente. Em seguida foram os saltos altos, o estojo de joias, a lingerie transparente que ela nunca tinha usado para Marco. Você está indo para o hotel cedo, Marco afirmou. Não era uma pergunta. Temos um passeio pelo local antes da gala amanhã à noite, Sofia disse sem olhar para cima. Ela estava focada em organizar seus artigos de higiene pessoal. Julian quer ter certeza de que a iluminação está perfeita para o anúncio. Estamos ficando na cobertura esta noite para ter uma sensação do espaço. Para ter uma sensação do espaço. Marco repetiu as palavras com gosto de cobre. Você quer dizer dormir na cama que você o ajudou a comprar com papelada fraudulenta? Sofia congelou por um segundo. Então retomou as malas mais rápido desta vez. Não vou ter esta conversa de novo. Você está obcecado com esta ideia de fraude. É patético, Marco. Você está projetando seu próprio medo de falha no meu sucesso. Ela fechou a mala com um estalo. O clique das fechaduras ecoou na sala. Ela colocou a bagagem de pé e estendeu a alça. Finalmente, ela se virou para olhar para ele. Ela parecia bonita, impaciente e totalmente como uma estranha. Mova-se, Marco. Meu Uber está lá embaixo. Marco não se moveu. Ele ocupou a porta, um objeto sólido e imóvel. Pela primeira vez em meses, ele olhou para ela não com amor ou anseio, mas com a clareza de um homem que não tem mais nada a perder. Se você sair por aquela porta, Sofia, você está escolhendo ele, Marco disse suavemente. E eu não quero dizer que você está escolhendo um caso. Eu quero dizer que você está escolhendo ser cúmplice dele. Quando as algemas clicarem, ele não estará lá. Eu não estarei lá. Você estará sozinha. Sofia revirou os olhos, um gesto tão desdenhoso que doeu mais do que um tapa. Deus, o drama, algemas. Você assiste muitos filmes. Isto é negócio. Esta é a liga principal. E sim, se eu tiver que escolher entre um homem que me segura e um homem que me levanta, então a escolha é fácil. Ele não está te levantando. Marco disse, sua voz rachando ligeiramente. Ele está te segurando como um escudo. Saia do meu caminho, ela ordenou. Marco a encarou por um longo momento. Ele memorizou seu rosto, a ambição em seus olhos, a configuração de sua mandíbula. Ele estava dizendo adeus à memória da mulher com quem ele havia casado 7 anos atrás. Ele se afastou. Sofia passou por ele, as rodas da mala rolando sobre o chão de madeira. Ela não olhou para trás. Ela marchou pelo corredor. Seus saltos clicando, um ritmo de partida. Marco a seguiu até a sala de estar. Ele a observou abrir a porta da frente. As luzes do corredor derramaram-se brilhantes e estéreis. Não espere acordado, ela disse, repetindo a frase que havia se tornado o hino de seu casamento moribundo. Eu não vou, Marco respondeu. E Sofia? Ela pausou, mão na maçaneta da porta, aborrecida. O quê? Quando você perceber o que você fez, não me ligue. Ligue para um advogado. Ela zombou, balançou a cabeça e puxou a porta fechada lá atrás dela. A fechadura clicou no lugar. Marco ficou no silêncio do apartamento vazio. Ele caminhou até a janela e observou a rua abaixo. Um SUV preto estava esperando. Ele viu Sofia emergir do prédio, o dormitório, e carregando sua bolsa. Ela deslizou para o banco de trás. O carro se afastou,
fundindo-se no fluxo de luzes traseiras vermelhas seguindo em direção a South Beach, em direção ao meridiano, em direção à limpa a garganta ilusão. Marco voltou para o quarto vazio. Ele não chorou. Ele sentiu uma estranha leveza oca. O fardo de tentar salvá-la tinha ido embora. Agora ele só tinha um trabalho sobrando para ter certeza de que não seria enterrado nos escombros quando o mundo dela colapsasse. Ele foi ao armário e puxou sua própria mala. A cobertura do Meridian não foi projetada para pessoas. Foi projetada para deuses. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Miami, transformando as luzes da cidade abaixo em um tapete de diamantes espalhados para o divertimento dos convidados lá dentro. Marco estava atrás do bar de mármore portátil que havia sido montado no terraço. Ele estava usando seu uniforme camisa branca nítida, colete preto, gravata borboleta. Ele tinha pedido este turno. Ele disse a si mesmo que era pelo pagamento de horas extras, mas no fundo ele sabia a verdade. Ele precisava ver o fim. Ele precisava testemunhar o momento em que a onda finalmente quebrou. O ar cheirava a perfume caro e ozônio. Um quarteto de cordas tocou algo clássico e inócuo no canto, lutando para competir com o riso da elite de Miami. Sofia era o centro do universo. Ela usava um vestido prateado cintilante que se agarrava a ela como uma segunda pele, parecendo cada centímetro a jogadora de poder que ela acreditava ter se tornado. Ela segurava uma flauta de champanhe de pé ao lado de Julian Street James, aceitando parabéns de desenvolvedores e membros do conselho da cidade. Ela não olhou para o bar. Ela não olhou para Marco. Ela estava olhando para o horizonte, para um futuro que não existia. Às 21h30, Julian bateu uma colher contra seu copo. A sala caiu em silêncio. Senhoras e senhores, Julian começou sua voz projetando aquele fácil charme herdado. Ele colocou uma mão nas costas de Sofia. Um gesto de propriedade mascarou limpa a garganta seu afeto. Esta noite não é apenas sobre um edifício. É sobre visão. E eu tenho que dar crédito onde o crédito é devido. Este projeto teria sido enterrado em burocracia se não fosse pelo trabalho agressivo e implacável de nossa corretora principal, Sofia Rodrigues. Aplausos ondulavam pela multidão. Sofia sorriu, corando de orgulho. Ela deu um passo à frente, aproveitando a luz. Ela navegou o impossível. Julian continuou seu sorriso, apertando apenas uma fração. Ela lidou com cada documento, cada licença, cada assinatura pessoalmente. Ela assumiu total propriedade deste negócio. Marco parou de polir um copo. Ele ouviu a armadilha se fechar. Julian estava estabelecendo publicamente a narrativa. Ela lidou com tudo. Ela assumiu total propriedade. Ele estava esculpindo o nome dela na lápide antes que o corpo estivesse sequer frio. Sofia pegou o microfone sem fôlego. Obrigada, Julian. Eu só quero dizer que quando você acredita em uma visão. As portas do elevador no canto mais distante da sala tocaram. Não era um convidado. 4 homens e 2 mulheres em ternos escuros mal ajustados saíram. Eles não tinham convites. Eles tinham distintivos pendurados em seus pescoços. O vento no terraço pareceu diminuir. O quarteto de cordas parou de tocar. O limpa-a-garganta, agente principal, escaneou a sala, seus olhos ignorando Julian completamente. Ele caminhou direto em direção à mulher no vestido prateado. Sofia Rodrigues, ele perguntou, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Sofia riu nervosamente, abaixando o microfone. Sim, isso é parte do entretenimento. Sou o agente especial Miller, com a divisão de investigação criminal da EPA. O homem disse, puxando um par de algemas de seu cinto. Temos um mandado para sua prisão por fraude eletrônica federal, falsificação de registros ambientais e conspiração para violar a lei da água limpa. O copo de champanhe escorregou dos dedos de Sofia. Ele se estilhaçou no chão de mármore, o som explodindo na sala silenciosa. Cacos de vidro e vinho caro espirraram na barra de seu vestido. O quê? Ela recuou,
olhando descontroladamente para Julian. Julian, diga a eles que isso é um erro. Julian St. James não deu um passo à frente. Ele recuou. Ele olhou para os agentes com uma expressão praticada de choque e gravidade. Fraude, Julian disse alto o suficiente para o fotógrafo da imprensa ouvir. Meu Deus, eu não tinha ideia. Eu confiei nela implicitamente com a papelada. Sofia congelou. Ela olhou para o homem que ela tinha destruído seu formulário de casamento. Julian, o que você está dizendo? Você me disse para assiná-los. Você disse os advogados. Eu disse nada disso. Julian interrompeu sua voz fria e afiada. Eu te contratei para ser uma corretora, Sofia, não para quebrar a lei. Se você cortar custos para conseguir sua comissão, isso é com você. O agente agarrou o pulso de Sofia. O aço frio das algemas clicou um som que Marco ouviu claramente do outro lado do terraço. Julian! Sofia gritou o verniz de sofisticação rachando, revelando a mulher aterrorizada por baixo. Você não pode fazer isso. Somos parceiros. Nós nunca fomos parceiros. Julian disse, virando as costas para ela para se dirigir aos convidados em choque. Estou profundamente envergonhado, todos. St. James Hospitality coopera totalmente com a aplicação da lei. Não tínhamos conhecimento das atividades deste agente desonesto. Enquanto os agentes arrastavam Sofia em direção aos elevadores, ela se debatia, lágrimas escorrendo por seu rosto, arruinando sua maquiagem. Ela escaneou a sala, desesperada por um rosto amigável por qualquer um que a ajudasse. Seus olhos pousaram no bar. Ela viu Marco. Ele estava parado perfeitamente imóvel, suas mãos repousando na bancada. Ele não estava sorrindo. Ele não estava se vangloriando. Ele apenas olhou para ela com uma profunda e pesada tristeza. Seus olhos travaram por um segundo. O marido que ela havia chamado de tolo e a esposa que havia feito o tolo. Marco! Ela gritou, sua voz quebrando. Marco não se moveu. Ele observou as portas do elevador se fecharem, engolindo sua esposa e a vida que ela havia escolhido. A festa ficou silenciosa por exatamente 5 segundos. Então Julian St. James limpou a garganta. Bem, ele disse, alisando sua lapela, parece que temos uma vaga para um novo corretor. Bartender, rodada fresca de bebidas para todos por conta da casa. Marco olhou para Julian. Ele olhou para os convidados que já estavam começando a sussurrar e fofocar, seguindo em frente da tragédia como se fosse apenas um aperitivo. Ele tirou seu avental. Ele o dobrou cuidadosamente no bar. Ele saiu pela saída de serviço, deixando o champanhe no gelo. A sala de interrogatório no Centro de Detenção Federal estava pintada de uma cor que não existia na natureza. Um bege pálido e sufocante que cheirava a limpador industrial e ansiedade velha. Sob as luzes fluorescentes zumbindo, o vestido de gala prateado de Sofia parecia ridículo. Era um traje de uma peça que havia sido cancelada no meio da performance. Ela sentou tremendo na cadeira de metal, abraçando seus braços nus. As lantejoulas arranhavam sua pele. Ela continuou observando a porta, esperando por Julian. Ele viria. Ele tinha que. Ele tinha conexões de dinheiro advogados que jogavam golfe com senadores. Isso era apenas um mal-entendido, um erro de conformidade, como ele muitas vezes o chamava. A pesada porta de aço finalmente zumbiu e abriu-se. Sofia pulou, alívio inundando seu peito. Julian, eu disse a eles. Mas não era Julian. Era Mark Stevens, o advogado corporativo. Ele estava usando o mesmo terno imaculado da festa, carregando uma pasta de couro fina. Ele não sentou. Ele não olhou para ela com simpatia. Ele olhou para ela do jeito que se olha para um carro que foi total avaliando o valor de salvamento. Onde ele está? Sofia perguntou, sua voz tremendo. Por que ele não está aqui? O Sr. St. James está atualmente cooperando com investigadores federais para limpar o nome da empresa. Steven disse suavemente. Ele colocou um documento na mesa. Estou aqui para representar os interesses da St. James Hospitality e para esclarecer sua posição. Sofia piscou confusa.
Minha posição, Mark. Estamos nisso juntos. Eu fiz o que ele pediu. Eu assinei os papéis porque ele disse: "Você é uma contratada independente, senhorita Rodrigues." Você é uma contratada independente, senhorita Rodrigues. Stevens interrompeu sua voz desprovida de calor. Seu contrato com a Beaumont Properties afirma claramente que você opera autonomamente. As decisões de arquivar essas isenções foram suas. A assinatura é sua. O Sr. St. James meramente confiou em sua licença profissional. Ele sabia, Sofia gritou, batendo a mão na mesa. Ele estava nas reuniões. Ele me disse para fazer isso. Você tem isso por escrito? Stevens perguntou. Você tem um e-mail onde ele explicitamente te instrui a quebrar a lei? Uma mensagem de texto, um memorando de voz? Sofia abriu a boca, então a fechou. Ela pensou de volta aos jantares, às conversas de travesseiro, às promessas sussurradas no escuro. Eu confio em você, Sofia. Você lida com os detalhes. Me deixa orgulhoso. Ele nunca escreveu. Ela sussurrou, o horror surgindo nela. Homem inteligente, Stevens notou secamente. O Sr. St. James é uma vítima aqui, Sofia. Uma vítima de um corretor desonesto que cortou custos para garantir uma comissão. Se você tentar arrastá-lo para baixo, nós vamos te processar por difamação e quebra de contrato. Nós vamos te enterrar em litígio civil pelos próximos 20 anos. Ele empurrou o documento em direção a ela. Ou você pode se declarar culpada. Pegue o acordo que os federais oferecem. Não vamos buscar danos civis. É a melhor oferta que você vai conseguir. Stevens virou-se e bateu na porta para ser deixado sair. Ele disse que me amava. Sofia disse, lágrimas finalmente transbordando, cortando trilhas através de sua base arruinada. Ele disse que estávamos compartilhando um futuro. Stevens pausou na porta. Ele olhou para trás e por um segundo sua máscara escorregou, revelando um brilho de genuína pena. Ele estava compartilhando uma cama. Sofia, nos negócios, você nunca compartilha a responsabilidade. A porta bateu fechada. Minutos depois, o agente especial Miller entrou. Ele sentou-se em frente a ela, abrindo um arquivo. Ele parecia cansado. Seu amigo advogado não foi muito útil, foi? Miller perguntou. Não tenho nada a dizer. Sofia soluçou, apoiando o rosto nas mãos. Não tenho provas. Não tenho nada. Na verdade, Miller disse, deslizando uma foto pela mesa. Temos muitas provas. Não o suficiente para prender Julian St. James. Ainda ele é escorregadio, mas o suficiente para provar que você foi manipulada. O suficiente para talvez reduzir sua sentença de 10 anos para 2. Sofia olhou para a foto. Era a impressão de um tópico de e-mail de seu iPad, aquele onde Stevens havia enviado o anexo. O carimbo de data e hora mostrou que foi encaminhado para uma conta externa 2 dias atrás. Como? Ela gaguejou. Quem te deu isso? Um cidadão preocupado veio até nós 48 horas atrás. Miller disse. Ele entregou uma cópia digital do seu disco rígido. Ele disse que queria se proteger de ser implicado, mas principalmente ele parecia querer impedi-la de cavar o buraco mais fundo. Sofia encarou a data no e-mail. Foi na noite em que Marco a tinha confrontado. A noite em que ela o tinha chamado de tolo ciumento. Meu marido, ela sussurrou. Ele está no lobby, Miller disse, fechando o arquivo. Ele te trouxe uma troca de roupas. Que já lhe disse que o vestido não era apropriado para onde você está indo. Sofia lhe apertou os olhos, a vergonha queimando mais quente do que a raiva jamais havia. Marco não tinha sido apenas ciumento. Ele tinha sido a única pessoa na sala que realmente tinha lido as letras miúdas. A área de espera do centro de detenção era um purgatório de cadeiras de plástico e máquinas de venda automática. Marco sentou com uma sacola plástica no colo, observando o ponteiro dos segundos do relógio de parede tic-taquear com lentidão agonizante. Levou 40 minutos para eles processá-la. Quando a pesada porta se abriu, Sofia saiu. Ela não estava mais usando o vestido de gala prateado. Ela estava vestida com o jeans e a camiseta branca lisa que Marco havia trazido na sacola.
Sem a maquiagem cara, as joias e a armadura de grife, ela parecia a garota que ele havia conhecido 10 anos atrás em um restaurante apenas estilhaçada. Ela caminhou em direção a ele hesitantemente, seus olhos inchados. Ela parou a alguns pés de distância, sem saber se tinha permissão para tocá-lo. Marco, ela grasnou. Agente Miller me disse. Ele me disse o que você fez. Marco se levantou. Ele não a abraçou. Ele não ofereceu uma mão. Ele apenas ficou ali firme e calmo, do jeito que ele ficava quando um copo quebrava durante uma correria, avaliando o dano, pronto para varrê-lo, mas sabendo que o copo não podia ser consertado. Você estava olhando para 10 anos, Sofia, Marco disse calmamente. Os e-mails provaram que você foi coagida. Isso prova intenção. Stevens ia te pendurar para secar. Agora, talvez você consiga 18 meses, talvez liberdade condicional. Você me salvou. Ela sussurrou, um brilho de esperança acendendo em seus olhos. Ela deu um passo à frente. Mesmo depois de tudo o que eu disse, você me salvou. Isso significa que você ainda se importa. Podemos consertar isso, Marco. Podemos voltar a ser nós. Vou largar imóveis. Vou, Sofia. Marco interrompeu suavemente. A suavidade em sua voz aparou fria. Não era a suavidade de afeto. Era a suavidade de um médico pronunciando uma hora de morte. Eu te salvei porque você é um ser humano e porque eu fiz um voto, Marco disse. Mas votos são como espelhos. Uma vez que você os esmaga, você pode colar os pedaços de volta. Mas o reflexo nunca é o mesmo. Você sempre verá as rachaduras. O ombro de Sofia caiu. Mas eu cometi um erro terrível. Eu fui cegada por ele. Eu vejo isso agora. Eu escolhi errado. Estou te escolhendo agora. Marco balançou a cabeça lentamente. Você não está me escolhendo, Sofia. Você está procurando pela única boia salva-vidas que sobrou porque o iate afundou. Há uma diferença. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno objeto. Era seu anel de casamento. Ele o colocou na mesa de plástico entre eles. Fez um som final abafado contra o laminado barato. Você me disse que compartilhar era o jeito moderno. Marco continuou, sua voz desprovida de amargura, preenchida apenas com uma clareza profunda e exaustiva. Você queria uma parceira para um negócio, não um marido. Bem, o negócio deu errado e estou resgatando. Marco, por favor. Ela soluçou, estendendo a mão para ele, mas ele puxou para trás. Para onde você irá? O que você fará? Eu larguei o Sapphire Lounge esta noite, Marco disse. Não posso mais servir bebidas para pessoas como Julian. Vou para o norte, talvez abrir um pequeno lugar próprio. Em algum lugar quieto, em algum lugar honesto. Ele olhou para ela uma última vez. Ele viu o arrependimento, o medo e os traços persistentes da ambição que a havia devorado. Ele não a odiava. Ele simplesmente não a conhecia mais. Algumas bebidas são feitas para serem saboreadas. Sofia, Marco disse, entregando a verdade que vinha fermentando nele por meses. Outros deixam uma mancha que nunca sai. Adeus! Ele virou-se e caminhou em direção às portas de saída. O vidro automático deslizou aberto, deixando entrar o ar úmido da noite de Miami. Marco saiu para a calçada. Ele respirou fundo. O ar não cheirava a perfume caro ou ar-condicionado velho. Cheirava a chuva e escapamento e asfalto molhado. Cheirava real. Ele puxou sua manga e olhou para seu relógio. Eram 23h45. 10 anos atrás, exatamente a esta hora, ele estaria pegando Sofia de seu turno tardio no restaurante. Eles teriam ido para tacos baratos e conversado sobre seus sonhos. Marco olhou para o mostrador do relógio por um longo momento, observando o ponteiro dos segundos varrer o 12. O minuto clicou para 23h46. Aquele tempo havia passado. Aquele turno havia terminado. Ele abaixou seu braço, ajustou sua gola e começou a caminhar pela rua sozinho, sob as luzes da rua.
afastando-se firmemente da mulher que queria tudo e do homem que ela havia chamado de tolo. Pela primeira vez em muito tempo, o tolo era o único homem livre